Em 1963, a Rainha Elizabeth chega para a celebração do Jubileu de Ouro de Canberra. Acho muito difícil acreditar que tudo isso aconteceu em apenas 50 anos. É uma conquista maravilhosa e uma visão inspiradora poder apreciar uma cidade grandiosa se formando em frente aos nossos olhos. Em Sydney, a Rainha e Príncipe Philip assistem ao desfile de nacionalidade, comemorando 175 anos de assentamento branco. O destaque é o chamado Balé Aborígene, apresentando a vida pré-colonial intitulado O Tempo dos Sonhos para a Rainha. Volte conosco agora, há séculos atrás, de volta ao Tempo dos Sonhos. Impressionantemente, nenhum dos dançarinos é indígena. A produção reflete a atitude social prevalecente em relação aos primeiros australianos nesta era. A poesia cotidiana dos aborígenes está para se tornar, na verdade, apenas um tempo dos sonhos. Além do mar infinito, além das névoas do mundo, aparece uma nova imagem espiritual, o homem branco. Metais, minérios e os gritos dos homens destroem o sonho das pessoas negras quando a âncora da brigada da Sua Majestade é jogada ao fundo do mar. E uma pequena enseada no grande porto se torna o berço da Austrália. A recepção da rainha nesta visita é restrita, se comparada à sua primeira visita 9 anos antes, quando 3/4 da população se empurravam para vislumbrá-la. Com o declínio do pós-guerra no Império Britânico, o ardor pela monarquia está diminuindo, deixando os australianos divididos sobre sua identidade. Prefere ser chamado de britânico ou australiano? Sempre australiano, sempre. O senhor é decidido. Por que diz isso? É, porque sou um australiano genuíno. Bom, eu faço parte da leva europeia e se eu me considerar australiano, estarei me rebaixando ao nível do que suponho serem os aborígenes. Britânico em primeiro lugar e australiano em segundo, mas acredito que estejam lado a lado. Para a juventude australiana, as influências britânicas estão voltando com tudo e alcançam o auge com a turnê do Fab Four em junho de 1964. A Beatlemania atinge a nação. 4 da manhã, 3h30 antes dos Beatles chegarem. É um dos dias mais molhados e uma das semanas mais molhadas da história de Sydney. A emissora australiana, com apenas 8 anos de funcionamento, transmite ao vivo a chegada deles. Deve estar muito desconfortável lá fora, mas centenas de jovens esperam na chuva. Os Beatles também não ligam de se molharem. A visita da banda conecta a distante Austrália ao melhor dos britânicos, enquanto o talento deles instantaneamente encanta o país. Vocês estão praticando o sotaque australiano? Não, camarada, não mesmo. Não conseguimos fazer, não é, pessoal? Se pudessem fazer apenas 3 coisas na Austrália, o que faria? Primeiro, eu gostaria de lançar um canguru por esporte. E depois eu... Waltzing Matilda. É. Para os adolescentes, é uma chance de se unirem à revolução de jovens que os Beatles representam. Vamos entrar no estádio de Sydney para cenas exclusivas da performance dos Beatles. Em meio aos gritos, os fãs mal ouvem as músicas, mas ninguém parece se importar. Enquanto isso, Adelaide se prepara para uma recepção como nunca foi dada a ninguém antes. Em uma recepção digna da realeza, 300 mil pessoas, metade da população de Adelaide, aglomeram-se no caminho do aeroporto para a cidade. É a maior recepção dos Beatles em qualquer lugar do mundo, vista aqui, em cores, pela primeira vez. Lá estão eles. Os rapazes de Liverpool conquistaram a Austrália. Em Melbourne, o exército é chamado para ajudar a polícia, enquanto a histeria toma conta da cidade. Os Beatles viram o país de cabeça para baixo e trazem os anos 60 para as costas australianas. A música e o estilo beat Inc. deles inspiram uma nova geração de músicos, incluindo uma das primeiras bandas de rock famosa internacionalmente, The Easy Beats. Dentro de um ano, a banda lidera as paradas locais e segue para Londres em busca de fama.
Os 5 músicos são todos migrantes. Inglês, escocês e holandês. Mas se identificam como australianos. Lá vão eles. Eu sei quem são os Easy Beats. Eles são da Austrália. E eles se parecem com os Beatles. And as I stood there on the corner of the street, and there before me passed this lovely pair. Ao buscar o sucesso na Grã-Bretanha, os Easy Beats seguem uma longa fila de artistas e intelectuais australianos que constroem carreira no exterior. Entre eles, a estrela da ópera Joan Sunderland, que retorna à Austrália em 1965. Ela está vestindo um casaco pesado de chinchila cinza e parece feliz em estar de volta depois de 14 anos. Ela se estabeleceu como uma das maiores sopranos de todos os tempos. Sua recepção reflete a emoção que esta nação isolada sente quando uma de suas próprias alcança sucesso no exterior. Na década de 1960, a maioria das influências culturais da Austrália ainda vem da Grã-Bretanha. Muitas cidades australianas tentam espelhar a Inglaterra, em vez de abraçar o clima e a paisagem locais. Mas um edifício que toma forma em Bennelong Point, no porto de Sydney, desencadeia uma mudança significativa na maneira como os australianos se veem. A Sydney Opera House indica um crescente senso de confiança na identidade única da Austrália. O design arrojado, escolhido dentre 233 projetos internacionais, é contencioso desde o início. O primeiro prêmio de 5.000 libras é ganho por Ior Utzon, nascido na Dinamarca. Uma tempestade de controvérsia segue. Espera-se que a construção da Opera House leve 4 anos, mas leva 14 e está cheia de problemas. À medida que ultrapassam o orçamento e o cronograma, o prédio se torna um campo de batalha da política, pragmatismo e uma busca pela perfeição, culminando na renúncia de Utzon em 1966. Quando a Opera House finalmente abre em 1973, todos os problemas são esquecidos e a nação celebra. O design visionário e a localização notável redefinem a imagem da Austrália para si e para o mundo. A Opera House se torna um ícone da arquitetura do século XX. Mas o próprio arquiteto, John Utzon, nunca volta para ver sua obra-prima concluída. Joan Sunderland se apresenta várias vezes, inaugurando uma era de ouro da ópera australiana nas décadas seguintes. Mas, apesar do crescente senso de identidade cultural distinta da Austrália, a falta de interesse pela cultura indígena permanece forte. Hoje, na Austrália, existem cerca de 100.000 aborígenes e parte-aborígenes. Eles são todos cidadãos australianos. Este documentário produzido pelo governo reflete as atitudes paternalistas da época. Em lugares como a Papúnia, o treinamento para preparar os aborígenes para o mundo moderno começou. A comunidade e os governos estaduais concordaram que o único futuro para os aborígenes é a assimilação, mantendo parte dos costumes da vida tribal. Tudo bem, corrijam a postura, coloquem as mãos nas costas, atenção. Certo, virem. Marchem rápido. Eles estão sendo auxiliados para ocuparem seus lugares igualmente na comunidade australiana. O filme documenta a vida indígena em todo o país, desde áreas urbanas como Darwin e Moree, até os assentamentos e missões no norte e no interior, onde as crenças e práticas tribais permanecem quase inalteradas. Mas no início dos anos 60, no nordeste da terra de Arnhem, as formas tradicionais enfrentam uma nova ameaça com a descoberta da bauxita. E lidando com um dos minerais mais procurados do mundo moderno, a bauxita é essencial na produção do alumínio. E o alumínio é essencial para o estilo contemporâneo dos edifícios enormes de metal e vidro. O governo permite que a ambição econômica supere os direitos dos aborígenes ao aprovar um contrato de mineração perto de Irkala. Os proprietários indígenas, incluindo o ancião Yongnu Wanjuk Marika, não são consultados. Sim, nós estamos aqui antes da chegada do Capitão Cook neste local. Ele colocou a bandeira e tornou o local propriedade da coroa.
Os líderes de ONU enviam um protesto único ao Parlamento Federal em 1963. A Petição da Casca, escrita em inglês e Gumad, busca o reconhecimento de seus direitos à terra. Mas a mina segue adiante e uma cidade é construída com um pub, introduzindo a cultura branca e o álcool na comunidade, com consequências devastadoras. A crescente raiva e ressentimento indígenas encontram voz no estudante universitário Charles Perkins. Eu acho que alguns programas educacionais devem ser iniciados aqui na Austrália para educar o homem branco. As pessoas brancas na Austrália devem ser educadas para entender as pessoas aborígenes e ser mais tolerantes com elas. Inspirado por ativistas americanos de direitos civis que protestaram contra a segregação em ônibus, Perkins encena seu próprio protesto pelos viajantes da liberdade em 1965. Ele quer expor a discriminação racial generalizada em Nova Gales do Sul. Com as câmeras rodando, os ativistas estudantis exigem que os aborígenes locais sejam autorizados a entrar nas piscinas e clubes, onde geralmente são barrados. As filmagens do Viajantes da Liberdade são exibidas nacionalmente, aumentando significativamente a conscientização sobre o racismo cotidiano na pequena cidade da Austrália. 6 meses depois, Perkins usa sua fama para se opor à política da Austrália branca. Nancy Prasad, de 6 anos, está prestes a ser deportada para Fiji, apesar de ter vivido na Austrália pela maior parte da vida. Eu me comovo profunda e pessoalmente com o assunto porque é uma questão de cor. A Nancy está sendo deportada com base em apenas um critério, que é a cor. Ela está morando com a irmã mais velha, Sandy, que se casou com um australiano e, portanto, pode ficar no país. Mas a jovem Nancy não pode e tem um voo reservado para partir naquela noite. Bom, nós esperamos demonstrar da nossa maneira com a ação estudantil e de forma passiva, sem violência, é claro. Perkins tem um plano ousado. Quando Nancy chega ao aeroporto, ele entra em cena e, com a bênção da irmã mais velha, Sandy, ele acolhe Nancy e a leva embora. Surpreendentemente, esse momento dramático é capturado no noticiário e terá consequências inimagináveis. Em 1965, em um golpe de mídia que choca o país, Charles Perkins acaba de frustrar a deportação de Nancy Prasad. A jovem Nancy agora está em um local secreto e a mídia, depois de avisada, também está lá. Você está com um grande sorriso? Está feliz por ficar aqui? Sim. Você não está ansiosa para voar de avião? Não. Que bom. 2 horas depois, Nancy é devolvida à irmã e, apesar dos esforços de Perkins, é deportada no dia seguinte. Mas sua manobra compensa, envergonhando o governo. A política da Austrália branca está começando a se desvendar. Em março de 1965, os Estados Unidos enviam tropas militares ao Vietnã para combater a propagação do comunismo. Dentro de meses, a Austrália também envia tropas em apoio ao aliado, temendo que o efeito dominó traga o comunismo às suas próprias costas. O navio de tropas HMAS Sydney está pronto para navegar para o Vietnã. No deck estão caminhões e outros equipamentos. No convés estão 800 membros do 1º Batalhão do Regime Real Australiano. Tropas treinadas para a batalha, prontas para lutar ao lado dos americanos na Guerra do Vietnã. Para aumentar o número de tropas, o primeiro-ministro Robert Menzies introduz o recrutamento. Os militares nacionais são selecionados aos 20 anos pela data de nascimento em uma votação bizarra, parecida com a loteria. A maioria dos australianos apoia a guerra no Vietnã, mas quando o governo anuncia que enviará os recrutas para o exterior e para a batalha, o descontentamento surge. O primeiro grupo de militares nacionais chega ao Marrickville Army Depot. Existem alguns manifestantes protestando contra a possibilidade de servirem no exterior. Save Your Sons é um dos muitos grupos de protesto que surgem. Há mais manifestantes na estação central à medida que os trens partirão para os campos de treinamento.
Após a convocação, os recrutas devem passar 2 anos em serviço ativo. Hoje é o começo de uma nova vida. Uniformes são emitidos, fotografias oficiais devem ser tiradas e em seguida eles recebem o melhor amigo dos soldados, o rifle. Pode ser estranho no começo, mas dê a eles 1 ou 2 semanas e estarão prontos para desfilar com precisão. O serviço nacional começa novamente. Mas o esquema de serviço nacional e a própria guerra causarão a maior agitação social e política na Austrália, desde os referendos de recrutamento da Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Austrália reforça seu compromisso no Vietnã, Robert Menzies, o primeiro-ministro mais antigo do país, aposenta-se em 1966. Ele está há 16 anos no cargo. Agora tenho 71, como todos sabem. Eu não conseguiria me ver dizendo ao povo australiano: quero que me deem uma outra chance. É uma reviravolta na política australiana. O sucessor de Menzies, Harold Holt, tem sido vice-primeiro-ministro há 10 anos. A sucessão a primeiro-ministro por Harold Holt marca o auge de uma carreira política que dura quase tanto quanto a de Sir Robert. Com um estilo casual moderno, ele é considerado uma escolha adequada para os anos 60. Seu primeiro trabalho como primeiro-ministro é iniciar uma grande reforma que rompe um vínculo simbólico com a Grã-Bretanha. In come the dollars, in come the cents, to replace the pounds and the shillings and the pence. Mudar a moeda significa perder a libra. É uma chance para a Austrália cunhar a própria identidade. O governo originalmente queria chamar o novo dinheiro de The Royal, mas os dólares e centes vencem. As novas moedas apresentam a fauna única da Austrália. E as novas notas são pioneiras brancas. Para se prepararem para a mudança abrupta, em fevereiro de 1966, pela primeira vez desde a Depressão, os bancos fecharam suas portas por 2 dias inteiros. Dezenas de milhares de contas são convertidas de libras para dólares e, à medida que a transição é iniciada, as notas antigas são agrupadas e separadas para a destruição. É um triunfo logístico e mostra o caminho para a conversão da Grã-Bretanha em moeda decimal, 5 anos depois. Em março de 1966, os primeiros recrutas da Austrália foram enviados ao Vietnã. Um jovem de 21 anos de Adelaide é o primeiro a morrer em ação. No dia 24 de maio, Errol Nowak está no Vietnã há apenas 10 dias, quando é morto por fogo amigo. Sua morte se torna símbolo do crescente movimento contra recrutamento. Mas o apoio à guerra em si permanece forte, quando 5 meses depois, os australianos cumprimentam o homem que os levou ao Vietnã. No aeroporto de Kingsford Smith, uma grande multidão está preparada para receber o presidente Johnson em Sydney. É a primeira visita de um presidente americano e ele é recebido como uma estrela do rock, visto aqui em cores pela primeira vez. Lyndon Baines Johnson está aqui para agradecer os australianos pelo apoio na guerra. E eu gostaria que todo australiano que trabalha nos arrozais, neste dia quente de verão, soubesse que cada americano e o LBJ estão com a Austrália até o fim. Os habitantes de Sydney estão animados para tornar a cidade animada para a LBJ. E quase 1 milhão de pessoas se aglomeram nas ruas para a carreata presidencial. A recepção de Sydney é a maior de sua visita à Austrália e, até agora, a mais barulhenta. Manifestantes contra a guerra chamam a atenção, jogando bombas de farinha no carro do presidente e, mais tarde, roubando um veículo oficial. Quando o LBJ chega, a manifestação começa e a polícia entra rapidamente. Já houve 13 prisões e muitas outras serão realizadas para o apaziguamento.
A visita de LBJ, um mês antes das eleições federais de 1966, alimenta o crescente movimento anti-guerra. O professor australiano Bill White leva seu protesto um passo adiante, tornando-se o primeiro recruta a desafiar publicamente sua convocação. Eu não pretendo me apresentar às Forças Armadas, e nem mesmo obedecer a nenhuma ordem de natureza militar. Esta dramática filmagem de sua prisão é exibida em todo o país, dias antes da eleição. É uma das campanhas eleitorais mais turbulentas da história do país. Holt é perseguido por protestos anti-guerra e neste comício em Melbourne, ele luta para terminar o discurso. Eu dei a vocês, meus amigos, um resumo da escolha que terão pela frente no dia 26 de novembro. A postura pós-guerra de Holt contrasta fortemente com seu oponente trabalhista Arthur Cowell, que promete trazer as tropas para casa. Peço a vocês que pensem no assunto do recrutamento, porque um voto para o recrutamento no sábado é um voto por sangue. Os eleitores darão um veredito decisivo nas pesquisas. O recrutamento é a questão principal nas eleições federais de 1966. Quase 6 milhões de pessoas votaram, a maior participação da história do país. Na sala de contagem, à medida que os votos são somados, membro a membro do Partido Trabalhista luta pela permanência política. O governo ganha pelo menos 6 cadeiras e pode ganhar mais meia dúzia. A maioria do governo é um recorde e os jornais não hesitam em considerá-lo uma vitória esmagadora. A mudança é um enorme sinal de apoio a Holt e o recrutamento veio para ficar, por enquanto. Menos evidente na década de 1960 na Austrália é o apoio à igualdade de gênero. Os homens são superiores às mulheres? Sim, eles são. É a minha opinião. Eu estou pronta para deixar o homem continuar sendo ser superior. Bom, eu acho que as mulheres, por serem do sexo frágil, têm uma força tremenda. E qualquer coisa que quiserem fazer, elas conseguem. As mulheres ainda estão proibidas de beber nos bares públicos de Queensland, mas são permitidas nos salões femininos e nas cervejarias, onde as bebidas custam mais. Até que Mary Forton e Rosalie Bognor se aproximam do bar de um icônico hotel de Brisbane. Não foi um protesto muito caro, mas quaisquer que fossem as consequências para as mulheres, o que importava era o princípio. Foi algo que pensamos que causaria um impacto rápido e nós acreditamos que é um problema importante e significativo. Mas nem todos concordam. Eu acho que os bares foram destinados para os homens beberem. Isso estragaria toda a ideia do bar público, porque os homens estão acostumados a contar piadas sujas e coisas assim. Não acho que isso faz das mulheres o que elas deveriam ser. As mulheres ficam um pouco excluídas bebendo em um bar público. O protesto alcança um resultado e as mulheres de Queensland ganham o direito de beber no bar. Em todo o país, as mulheres têm como alvo um objetivo maior: o local de trabalho. A mudança da imagem das mulheres de uma ocupação doméstica para um papel mais participativo na sociedade tem sido um processo lento. Mais lento neste país do que em muitas outras partes do mundo. No final da década de 1960, quase uma em cada 3 mulheres australianas trabalhava. Mas o salário médio semanal é de $37, comparado a 52 para os homens. As mulheres protestam por salários iguais pelo mesmo trabalho, desde o início dos anos 1900. Mas agora, suas vozes estão ficando mais altas. Nós trabalhamos igualmente. Trabalhamos tanto quanto os homens. Acredito que elas foram exploradas por muito tempo. E se elas fazem o mesmo trabalho, por que não ganham igual? Quando o assunto é submetido à arbitragem federal em 1969, as mulheres conquistam salários iguais, a princípio. Apesar da decisão, a implementação demora anos. E ainda hoje, a disparidade salarial entre os gêneros continua.
Nas vastas fazendas de gado do norte da Austrália, alguns trabalhadores indígenas nunca foram pagos, enquanto a maioria é paga menos do que seus colegas brancos. Em agosto de 1966, o ancião de Gurandi, Vincent Lindiari, lidera uma fuga na estação Wave Hill, no território do norte. A propriedade é uma das maiores do mundo e é administrada por barões britânicos, a família Vestey. Trabalhadores aborígenes fazem a fazenda funcionar, mas são pagos apenas em rações e não têm água corrente. O que começa como uma greve por salários e melhores condições de vida se transforma em um piloto para os direitos à terra. Estaria preparado para lutar por esta terra? Ah, sim. Você lutaria por esta terra? Sim, é a minha terra. Os Gurindi exigem 500 quilômetros quadrados de suas terras e acamparam em Watt Creek, onde esperam silenciosamente. Eles escolheram Watty Creek porque é um lugar sagrado de sonhos. Dizem que Seal Gore, acima de White Creek, é o local de sepultamento dos nativos mortos pelos primeiros proprietários de terras. Manifestantes na cidade se unem à causa. A luta de Gurindi marca uma reviravolta no entendimento da população australiana branca sobre a conexão indígena com o país. A ideia de que o aborígene possua parte das terras que ele descobriu 100 mil anos atrás é uma conscientização ofensiva para os australianos na década de 60. Em um momento inspirador, após 9 longos anos, suas terras são devolvidas pelo primeiro-ministro Gough Whitlam, com um punhado simbólico de terra. A luta incansável dos Gurindi coincide com outro marco, o direito de ser contado, literalmente. Vote yes for Aborigines, they want to be Australians too. Vote yes and give them rights and freedoms just like me and you. Vote yes for Aborigines. Em 1967, todos os australianos indígenas tinham direito ao voto nas eleições estaduais e federais. Mas desde a federação, a Constituição os excluiu do censo nacional. Após uma década de pressão, o primeiro-ministro progressista Harold Holt concorda em realizar um referendo. A ativista Faith Bandler é o rosto da campanha para mudar a Constituição. A atenção do mundo está na Austrália. Todos esperam para saber se os australianos brancos irão se unir como um só povo aos australianos negros. Em 27 de maio de 1967, quase 91% dos australianos votam um retumbante sim. É a maior votação já registrada em um referendo federal. Afirmação, finalmente, da aceitação nacional dos australianos indígenas. Mas o progresso nos assuntos indígenas é subitamente paralisado por uma tragédia inesperada 6 meses depois. Em um domingo quente de vendaval, o primeiro-ministro Harold Holt está nadando perto de sua casa de férias na península de Mornington, em Vitória, quando desaparece. Uma operação desesperada de busca e resgate é montada. Sua esposa, Zara, chega de Canberra e se junta a outros enquanto esperam ansiosamente por notícias. Uma semana antes do Natal de 1967, a nação está em choque. O primeiro-ministro está desaparecido e uma grande busca está em andamento na península Mornington, de Vitória. Acho que todos nós, que éramos próximos do primeiro-ministro, estamos nos segurando a um fio de esperança, mas com o passar do tempo, isso se esvai. Harold Holt foi visto pela última vez nadando pelas ondas agitadas em Cheviot Beach, famosa pelas condições perigosas. As correntes são tão fortes e tão variadas que um corpo pode ser varrido por vários quilômetros de distância, em qualquer direção, num curto espaço de tempo. O primeiro-ministro, com 59 anos, nadador e pescador de lança, simplesmente desapareceu, de acordo com a amiga íntima Marjorie Gillespie. Ele não pareceu estar em perigo. Em momento nenhum, ele pareceu pedir ajuda ou levantar as mãos, ou eu acho que eu vi o perigo mais do que ele. Uma onda colossal veio do nada. Então não havia nada. Não havia nada que alguém pudesse fazer.
O desaparecimento de Holt vira manchete internacional. Uma semana de busca não consegue encontrar nenhum vestígio dele. Dois 2.000 convidados oficiais participam do Memorial de Holt, transmitido nacionalmente. Nunca antes a Austrália viu tantos líderes mundiais reunidos. Entre eles, o seu bom amigo, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson. A reunião aqui na Austrália, de líderes do Norte, Leste e Oeste, conta muito do tipo de homem que Harold Holt era. Ele era firme, ele era corajoso, ele representava a resolutividade das pessoas que liderava. Agora, o amplo apoio à Guerra da América no Vietnã está começando a desaparecer. A Marcha das Liberdades Civis em Brisbane, em setembro de 1967, vista aqui em cores pela primeira vez, é um ponto crítico para muitos australianos. Quando os estudantes recebem permissão para marchar contra a guerra, 4.000 andam do campus para a cidade, exigindo o direito de protestar. À medida que a polícia entra, os manifestantes montam um protesto pacífico. Na desordem que se segue, mais de 100 manifestantes são presos e a polícia é condenada publicamente quando essa filmagem é exibida no noticiário noturno. A marcha incita mais ação em todo o país, assim como a cobertura do conflito. O Vietnã é a primeira guerra televisionada, transmitindo imagens da linha de frente diretamente para as salas de estar australianas. O massacre noturno e o aumento do número de mortos transformam ainda mais a opinião pública contra o papel da Austrália no conflito. No início da década de 1970, centenas de milhares de pessoas de todos os tipos participam das moratórias do Vietnã, uma série de protestos pacíficos inspirados por uma campanha semelhante nos Estados Unidos. Os manifestantes exigem o fim do recrutamento e a retirada imediata das tropas australianas. Tropas australianas! Fora agora! Tropas australianas! Fora agora! Mas é uma multidão muito grande, Brian. É uma visão muito colorida, na verdade. Acho que nunca vi tantos tipos diferentes de equipamento hippies no mesmo lugar. Tropas imperialistas! Fora agora! Em meio à crescente pressão pública, os Estados Unidos e seus aliados começam a se retirar da guerra invencível, com as últimas tropas australianas voltando para casa em dezembro de 1972. 60.000 australianos serviram no Vietnã. 521 foram mortos, entre eles 200 recrutas. As famílias acolhem os militares de braços abertos, mas muitos enfrentam uma recepção hostil de uma nação que se voltou contra a guerra. Envergonhados, alguns não marcham no dia Anzac. Outros são evitados por veteranos de conflitos mais antigos e pela Liga de Serviços dos Veteranos. Levará mais 15 anos até os veteranos do Vietnã ganharem um desfile oficial de boas-vindas. Enquanto o país luta com o descontentamento e as mudanças sociais, o esporte se torna a plataforma para uma australiana que atinge o auge do sucesso em 1971. O dia da final em Wimbledon começa com a partida feminina de Yvonne Goolagong, da Austrália, contra Margaret Court. Yvonne Goolagong é a primeira mulher indígena a alcançar a fama esportiva internacional. A aborígene de 19 anos do interior da Austrália já havia conquistado o coração da multidão de Wimbledon, com a vitória confiante sobre a queridinha americana Billie Jean King. No centro das atenções desde cedo, a jovem Waradiri foi forçada a lidar publicamente com sua identidade racial.
Quando eu era mais jovem, as pessoas costumavam colocar no jornal a aborígene Yvonne Goolagong. E eu pensava que elas estavam mais interessadas em saber minha raça do que me ver como jogadora de tênis, e eu só queria ser uma tenista. Eu só penso na minha raça quando eu tô no exterior, porque eu sei que eu sou a única aborígene no exterior jogando tênis. E sabe, eu me sinto muito bem com isso. É ótimo saber que você é a única australiana se destacando. Falta dupla de Margaret Court, é match point e uma vitória fácil de 6-4 a 6-1. Goolagong vence os títulos de French Open e Wimbledon no mesmo ano. Ela volta para casa como heroína nacional e é nomeada Australiana do Ano. No Dia da Austrália, um ano depois, ativistas indígenas erguem a embaixada de barracas nos gramados da Casa do Parlamento para protestar contra a rejeição do governo aos direitos à terra aborígene. Direitos à terra! 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 A polícia entra e desmantela as barracas à força, mas elas são reerguidas várias vezes nos próximos anos. A embaixada de barracas se torna foco e símbolo poderoso do crescente movimento indígena nacional. Direito à terra não é expressão, é vida! É o que inspira o primeiro capítulo australiano do Partido dos Panteras Negras, liderado por Dennis Walker. Quando os negros se levantam e dizem, já chega, eu sou um ser humano e você não vai continuar me oprimindo. Todos ficam muito tensos porque não estão acostumados a ver os negros dizerem, estamos afirmando os nossos direitos humanos. A essa terra e pro inferno com vocês se não gostarem. Walker se torna uma figura importante nos movimentos de direitos civis e fundiários dos anos 70. Temos que esmagar esse sistema de todas as formas necessárias. À medida que a campanha pelos direitos indígenas ganha impulso, as manifestações contra o apartheid sul-africano atingem um apogeu. É um movimento global e particularmente vigoroso na Austrália. Quando a Springboks da África do Sul jogam em 1971, o time exclui jogadores negros. Em uma atitude esportiva sem precedentes, 6 Wallabies australianos se recusam a jogar contra os Springboks. Nas partidas em todo o país, os manifestantes interrompem os jogos. Apesar das bombas de fumaça e dos xingamentos, os sul-africanos continuam concentrados e pressionando. As potentes manifestações acabam com os próximos jogos dos sul-africanos durante a era do apartheid, mas também chamam a atenção para a luta que enfrentam contra o racismo no país. À medida que a década se aproxima do fim, o país terá um papel central em um dos momentos decisivos do século XX. 300 quilômetros a oeste de Sydney, perto da cidade de Parkes, um símbolo da era espacial está sendo criado. Um instrumento para explorar as profundezas do espaço e do tempo. Construído pelo governo australiano com o apoio de fundações americanas de pesquisa, o radiotelescópio Parkes está posicionado de maneira única para observar o espaço com o mínimo de interferência de rádio. Sua conclusão foi de grande importância para os círculos científicos de todo o mundo. Através de ponteiros e instrumentos, as observações de radioastronomia podem prosseguir durante dia e noite sob qualquer condição climática. Na véspera do pouso na Lua, o prato está perfeitamente posicionado para receber imagens da Apollo 11, colocando esta pequena cidade da Austrália no coração deste momento histórico. É um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo assistem à transmissão de 2 horas e meia feita pelo radiotelescópio Parkes. Eles estão fincando a bandeira agora. Eu acho que você é a única pessoa por perto que não está acompanhando a cena pela TV. Tudo bem, eu não me importo nem um pouco.
A Austrália ajuda a capturar um momento notável, enquanto o aliado, Estados Unidos, parece vencer a corrida espacial. Eles já levantaram a bandeira e você pode ver as estrelas e as listras. O pouso na Lua será um dos últimos grandes eventos internacionais a serem transmitidos em preto e branco. A mudança para a transmissão de televisão colorida em 1975 anuncia uma nova era na tecnologia de transmissão. Desde 1956, os australianos assistiram a televisão apenas em preto e branco. Mas o dia C de colorido, está se aproximando rapidamente. O dia da primeira transmissão da TV em cores. A televisão não será mais em preto e branco. O mundo ganhará vida em cores naturais. Desde a virada do século XX, o milagre da imagem em movimento capturou a evolução da Austrália de um posto colonial britânico isolado para um país multicultural complexo com sua própria identidade única. E a partir de agora, os australianos assistirão às suas histórias se desenrolarem em cores gloriosas.